Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai começar uma viagem aí pelo corpo humano, tá? Então, esse capítulo, né, e os próximos que seguirem, vai ser um estudo acerca do nosso próprio corpo, né? Então, nesse primeiro capítulo que a gente vai estudar, que é sobre a energia que vem dos alimentos, a gente vai falar tão somente do nosso sistema digestório, tá? Então, é sobre o processo de digestão, o que os alimentos têm a ver com o nosso processo de digestão, né? Bom, eu vou ampliar aqui a imagem para a gente ver de perto aí esse nosso sistema digestivo, né? Então, lá em cima, como vocês podem ver, estão os nossos pulmões, tá? Que são esses dois pontos verdes que tem ali. No meio está o nosso coração. Gente, eu já falei isso para vocês, mas o nosso coração, ó, ele tem o tamanho do nosso pulso fechado. É o tamanho do nosso coração, tá? Prof, e esses dois órgãos têm a ver com os alimentos que a gente ingere? Tudo a ver. Gente, nosso corpo é uma máquina perfeita e trabalha em conjunto, tá? Então, o sistema respiratório, que é dos pulmões, e o sistema cardiovascular, que é o do nosso coração, eles trabalham juntos com o sistema digestório, que é o sistema que faz o processo da digestão ser realizado, tá? Então, nós temos aí, ó, a imagem bem de perto, bem aproximada. Temos aí o fígado, o estômago, né? O intestino grosso, delgado. E aí é importante que vocês saibam que o nosso sistema digestivo, gente, ele começa com a nossa mastigação. Ele começa na boca. O sistema digestório, ele começa todo o seu processo de digestão na boca. A partir do momento que a gente coloca o alimento na boca, começa a mastigar, né? O ato da mastigação é na boca, então o nosso processo de digestão começa na boca, tá? O processo de mastigação, ele vai ser um trabalho dos dentes juntamente com a saliva, que é produzida através do massagear de umas glândulas que nós temos aqui, ó, dentro da nossa bochecha, nós temos as glândulas salivares. E aí elas começam a ser produzidas quando a gente faz, ó, né, a massagem, né? Ela começa a se sentir massageada com o processo de mastigação e aí começa então o processo de digestão. Então, o processo de digestão nosso, né, de todos os seres humanos e de muitos outros animais começa na boca, tá bom? Bom, gente, nós temos aqui, ó, uma outra imagem do sistema digestório. Nós estamos aí na página 17, tá? E alguns órgãos compõem esse sistema. Outros órgãos, ele não leva o alimento não passa por dentro dele, mas ele é essencial para que o processo de digestão aconteça, tá? Então, nós temos aí, ó, a boca, juntamente com as glândulas salivares, nós temos a faringe, que é bem aqui. Sabe quando a gente fica rouco? Então, aí o médico diz assim pra gente, estamos com faringite, né? O paciente está com faringite, né? É quando estamos com inflamação aí na faringe, né? Prof, ela tem a ver com a voz? Tem a ver com a voz. O alimento passa por ali, aí o alimento é conduzido por esse cano, que nós temos aqui, esse cano que a professora já fez experiência com vocês em sala de aula para vocês tocarem, né? É o nosso esôfago. E esse é um cano que liga desde aqui da faringe até o nosso estômago, tá certo? E aí lá, depois do estômago, o alimento vai para o intestino delgado, tá? Ele vai para o intestino delgado, depois ele vai para o intestino grosso e por último é que ele é eliminado pelo ânus, né? As fezes são eliminadas pelo ânus. Mas, gente, é importante que vocês saibam que outras palavras apareceram aí, né?
Então, apareceu quem, professora? Apareceu o fígado, apareceu vesícula biliar, apareceu pâncreas, né? Esses órgãos também fazem parte do sistema digestório, tá? Como que eles funcionam? Bom, o pâncreas e o fígado, gente, eles são como se fossem glândulas. Eles produzem um suco muito ácido, né? E esse suco ele é mandado lá para onde está o alimento, para o alimento ajudar a ser triturado. Veja só, o alimento foi triturado na boca, desceu juntamente com a saliva, né, que é ácida também, desceu juntamente com a saliva pelo nosso esôfago e vai para o estômago. Quando chega lá no estômago, vira tipo um bolo, né? O alimento ele está ali todo triturado, juntamente com a saliva, e ele vai receber outros líquidos que vão ajudar a triturar ainda mais esse alimento, tá? Então, no estômago, é importante que a gente coma devagar, é importante que a gente mastigue bem os alimentos, porque se vai um pouquinho grande, vai causar dor no nosso estômago, né? Imagine você tá ali com seu órgão e tem uma coisa ali furando, né? O alimento, quando ele é duro, ele precisa ser triturado, bem triturado. Isso começa lá na boca. Então, quando chega lá no estômago, que ele recebe outros sucos, aí ele recebe ali o suco do fígado, tá? Do pâncreas, do fígado, da vesícula biliar, e ele vai recebendo esses sucos todos. E esses sucos são ácidos e servem para estar quebrando ainda mais as moléculas do alimento, tá bom? Vamos ver outra página aqui. E aqui você tem o dente, né? Os dentes que servem aí para deglutição. Olha aí o nosso vocabulário, né? Lembra que a professora sempre fala, né? Do acesso que nós devemos ter ao vocabulário. O nosso vocabulário precisa ser amplo, né? Apareceu aí a palavra deglutição. Muitas palavras vão surgir com o estudo do corpo humano. Prof, o que é o deglutição? A deglutição é tão somente o processo, né, que o alimento passa de receber esses líquidos todos, né, a partir do momento que a gente engole o alimento, então todo esse processo de digestão que o alimento vai passar, todo esse processo que ele passa, chama-se de deglutição, tá? Tem a ver com os dentes, gente, né? E aí, ó, como é o dente por dentro, né? Nós temos aí a nossa gengiva, os nossos dentes, nós temos aí a raiz do dente, que é a parte que fica para dentro da gengiva. Cada dente tem um formato diferente, ou cada conjunto de dentes tem um formato diferente, e tem um motivo pelo qual eles têm um formato diferente. Esses dentes aqui da frente, eles são retinhos e tem uma serrinha. E por quê, prof? Porque eles servem para cortar o alimento, né? Você morde e corta o alimento. Quando você come uma maçã, você consegue cortar a maçã, mesmo ela sendo dura, por causa desses dentes da frente, né? Esses aqui, né, que são as presas, muita gente chama de presas porque associamos às presas caninas, né? Mas, na verdade, esses dentes aqui nós chamamos eles de caninos. E para que eles servem? Para furar o alimento. É por isso que ele tem uma pontinha, né? Muitas pessoas têm essa pontinha mais acentuada, outros não têm, né? Não tem essa pontinha tão acentuada. Aí, em seguida, nós temos os pré-molares. Veja só, eles não são molares, eles não são tão grandes. Eles são os pré-molares. E, por último, nós temos os molares, que são os maiores de todos. Até uns 12 anos, 14, 16, 18, depende de cada pessoa, a gente não tem todos os pares de molares, né? Então, nós temos 3 pares de molares até chegarmos na vida adulta. Isso depende de cada ser humano, depende de cada organismo, tá? Gente, é assim, ó, é importante que em capítulos anteriores a gente estudou sobre a questão da água no corpo humano.
Os dentes, eles também têm água, tá? Então, os ossos têm água, os dentes têm água e os nossos dentes têm água também, tá? Bom, todas essas ramificações que vocês estão vendo aí, azulzinho, verdinho, amarelo, vermelhinho, são veias e vasos sanguíneos que tem dentro do dente. Corre sangue, professora, dentro do dente? Sim, corre sangue. É por isso que dói. Quando a gente não escova direito, né? Quando tem uma cárie, se essa cárie for muito profunda e chegar até nessa parte amarelada de dentro do dente, pode vir a acontecer uma dor de dente, tá certo? Então, essa parte de cima ali, o desenho desse dente aí é um dente molar, tá? E por isso que ele tá botando ali coroa, né? A coroa do dente, né? Ultrapassa a coroa do dente, a cárie ultrapassa a coroa do dente e chegando nessa parte amarelada já começa, fura o esmalte, fura a parte amarelada e já começa a dar a dor de dente aí, tá, gente? Bom, a gente tem aqui nessa página, que é a página 19, nós temos aí que a ingestão do alimento começa na boca, né? E aí vem o processo de mastigação, a gente engole, né? E a digestão ela vai acontecer lá no estômago, lá no nosso intestino e lá onde chega no intestino grosso, no intestino delgado, no intestino grosso acontece a absorção de água, de sais minerais, de vitaminas, de proteínas e de tudo que tem de maravilhoso nos alimentos que o nosso corpo precisa. Até, por último, a última parte da digestão, do processo de digestão, que é a eliminação, tá? Bom, agora vamos ver aqui as próximas páginas. Aqui ele ainda vai falar sobre ingestão, é ingerir o alimento, digestão é o processo que acontece, é um processo mecânico e químico. Professora, por que usa a palavra mecânico e químico? Mecânico, o ato da mastigação, né? O ato de você engolir, o ato do alimento ir descendo por outros órgãos. Então, isso é um ato mecânico. O nosso corpo está programado para fazer isso, tá? Mesmo que a gente esteja de cabeça para baixo, os alimentos vão para onde devem ir, tá? Nosso corpo está programado para isso. Ah, por falar em programação, vocês já ouviram falar numa doença? Às vezes as crianças nascem com um probleminha chamado. Um probleminha chamado. Como é mesmo o nome? Refluxo. Já ouviram falar? Refluxo? Então, o nosso sistema digestório, ele tem um ritmo que acontece, né? É como, sabe os batimentos do coração? Quando há um descompasso do passo do ritmo do coração, acontece a disritmia ou arritmia, né? Então, o nosso coração fica fora do ritmo. Isso também acontece no processo de digestão. Quando a criança não segue o ritmo, o fluxo normal digestivo, o alimento volta. E aí acontece o refluxo, tá? Bom, e aí a absorção, né? Temos aí a digestão química. Prof, o que é isso? Química dos alimentos, né? Aquilo que é retirado. É mandado suco gástrico ali para os alimentos para ajudar a triturar ainda mais esse alimento, essas moléculas de alimentos. E aí isso chama-se química. É uma química que acontece. A retirada dessas substâncias para poder ser levado lá por todas as partes do corpo através do nosso sangue, que aí é a parte do coração, então também é uma questão química, tá? Bom, vamos ver aqui a próxima página. Ah, aqui é interessante. Aqui, ó, é o estômago, gente. Ó, o estômago, ele é como se fosse uma bolsa, que é por onde em cima aqui no cano tem o nosso esôfago e o esôfago conduz aí para o estômago
o alimento, que é essa bolsa que tem aí, tá? Quando a gente come muito, o estômago fica cheinho, a gente fica assim, sem conseguir respirar direito, porque começa a comprimir os pulmões, porque é tudo junto e misturado. Ali os órgãos que estão ali dentro tá tudo coladinho no outro, né? Então, quando a gente come muito, fica pesado, fica aquela coisa difícil de respirar, né? Difícil para andar, né? Então, processo de digestão também precisa de calma, tá, gente? Não fiquem, faça o que a mamãe fala. A mamãe fala, descansa a comida primeiro, né? A minha mãe falava assim, descansa a comida primeiro. Ela tem razão. É um processo que a gente vai comer e vai ficar ó, sossegadinho para poder o processo de digestão acontecer bem certinho, tá? Para não causar uma dor no estômago. Bom, depois do estômago vai para o intestino delgado, que é esse rosa clarinho, gente, tá? Através aquilo que nós chamamos de tripa, sabe? Então, o alimento vai para as tripas. Nesse momento aí, é um momento bem importante do nosso sistema digestório, do nosso processo aí de digestão. Por quê, prof? Porque está acontecendo nesse momento a absorção daquilo que é bom dos alimentos. Então, aquilo que é bom dos alimentos vai para o nosso sangue, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Porque aquilo que é ruim que a gente come nos alimentos, sabe aqueles ultraprocessados, aqueles alimentos altamente industrializados? Então, vai aquilo também. Vai para onde, prof? O que é de bom fica no nosso corpo para nutrir o nosso corpo. E aquilo que é de ruim, o fígado tem que fazer o fígado, os rins tem que fazer uma força danada para eliminar eles do nosso corpo. Mas eles não desistem, tá ali, ó, firme e forte. E a gente comendo besteira e eles lá fazendo o trabalho suado deles. Então, no intestino delgado acontece o processo de absorção dos nutrientes e vão ser levados através das células do sangue para todas as partes do nosso corpo. Prof, vai para o cérebro? Vai. Prof, vai para os dedos? Vai para os cabelos, vai para as unhas, vai para os dentes, vai para todas as partes do corpo através do nosso sangue, tá bom? Vamos. Aqui ainda tem outra imagem, ó. Olha só que interessante. Aqui tem a vesícula biliar, que com certeza vocês já ouviram falar, né? Prof, eu nunca ouvi falar na bile. Pois já. Sabe quando a gente acontece aquele vômito, aquela crise de vômito que vem aquele gosto amargo na boca? Ou de uma coloração às vezes verde, às vezes amarelada? Pois então, é a bile. A bile é aquele suco amargo, um líquido amargo que serve para ajudar a quebrar as moléculas do alimento. É produzido por essa glândulazinha aí que chama-se vesícula biliar. E esse grandão vermelho aí é o fígado. É um órgão também muito importante do nosso corpo que vem para ajudar a quebrar aí a gordura dos alimentos, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de imagem. Que o nosso cérebro está na barriga, isso a gente já sabe. Gente, lê esse textozinho que ele é muito importante, tá? Ele está na página 25 aí do livro de vocês e ele vai divulgar uma pesquisa de uma universidade. É bem legal, tá? A professora não vai se ater a ele para não demorar muito no vídeo. E aqui nós temos o nosso intestino grosso, que é esse rosa escuro que está em volta parece um quadrado aí, tá? O intestino grosso, gente, ele é responsável pela retirada da água dos alimentos. Veja só, a gente ingeriu a água, ingeriu o alimento quando estava aqui na nossa boca sendo mastigado, produziu a saliva e a água também, o suco gástrico, né, a bile, o suco pancreático, todos esses sucos que o alimento recebeu, todas essas águas, esses líquidos que o alimento recebeu, ele vai ser retirado agora.
né? Então, o alimento saiu do esôfago, ó, foi encaminhado pelo esôfago, entrou na bolsinha ali que é o estômago, passou pelo intestino delgado que é o fininho, agora ele está no intestino grosso o alimento. Ele já foi retirado ali os nutrientes no intestino delgado, mas ele continua sendo retirado aí também, mas junto vai ser retirada a água, que a gente não tem necessidade de estar eliminando água, a não ser quando a gente está com diarreia. Aí vai o cocô com tudo junto de água, né? Mas não, no caso normal, é retirada a água aí no intestino grosso, tá bom? E aí, por último, gente, ó, esse canudinho que tá aí pendurado lá embaixo é o ânus. Quando a gente vem com vontade de fazer cocô, significa que o alimento já fez todo o processo. Quando ele chega na última etapa ali, ó, vai ser eliminado naquela bolsinha que tá ali, que é o reto, né? A última partezinha do nosso intestino, tá certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra frente. É um capítulo bem curtinho, ó, gente. Leiam o capítulo, marque com seu marca-texto aquilo que é bem importante, tá? Marque com o seu lápis de cor, caso você não tenha marca-texto. Prefira os marca-textos de cores claras, tá? Amarelo, verde, tá? E aqueles azul, o roxo, evite esses, tá bom? Um beijo no coração de vocês, eu já tô com saudade.